Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Nem todas as homenagens são muito bem-vindas. Esses dias eu estava dando uma olhadinha na internet e, mais uma vez, o mesmo cachorro ganhou o prêmio de cachorro mais feio do mundo. Não sei se você viu. Eu pensei em colocar e projetar a imagem, mas por respeito ao animal, realmente o bichinho é feio. Mas assim, não merecia ganhar o bicampeonato, podiam ter arranjado outro. Nem toda homenagem é reconhecidamente bem-vinda. Você imagina quando chega no final do ano e aí tem uma homenagem sobre as piores empresas do ano, ou as pessoas mais mal vestidas do ano, ou os piores filmes do ano, e aí recebe primeiro, segundo, terceiro lugar. É o tipo de homenagem que ninguém gosta de receber. Nem todas as homenagens são bem-vindas. Nesses dias nós estamos vendo mais uma vez uma dessas homenagens, agora de caráter espiritual, serem indignamente dadas a alguém que na verdade certamente não queria esta homenagem. Há poucos dias, creio que antes de ontem, o calendário às vezes fica confuso para a gente, uma pessoa que disse claramente que ele não era digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés, das sandálias de outra pessoa, recebe a homenagem de forma que toda uma região, querendo ou não, acaba homenageando de maneira indevida. Eu tenho certeza que se fossem perguntar a São João Batista, ele não aceitaria tal homenagem. Assim também como não aceitaria tal homenagem Maria, nem tampouco José. Por serem homenagens até muito bem intencionadas, talvez por alguém, mas absolutamente indevidas. Porque são homenagens que não decorrem de mérito da pessoa. Que mérito há em ser o cachorro mais feio do mundo? Que mérito há em ser a pessoa mais mal vestida, ou o pior filme do mundo, ou o pior filme do ano? Não há mérito algum. Mas certamente há um mérito, que é aquele mérito que nós temos quando olhamos de maneira correta as coisas quando são corretamente colocadas na Escritura. Então, nesse momento aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês o que a Bíblia diz exatamente sobre uma boa homenagem que poderia ser feita a João o Batista, também conhecido como São João. Esses são dias de festas joaninas e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, a partir da palavra de Deus, o que realmente Deus diz sobre João Batista. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, onde nós vamos ler a partir do verso 15, e aí iremos expor a palavra de Deus na mais devida homenagem que João Batista poderia receber. João capítulo 1, verso 15 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, verso 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus, que você pode acompanhar também aí na projeção da plataforma. A palavra de Deus diz assim: João testemunha a respeito dele, Jesus, e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, e que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou uma voz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo? Nem és Elias, nem és o profeta. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, e do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias.
Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou ainda mais, dizendo: vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E então os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde tu assistes? Onde tu moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima, cerca de 10 horas da manhã. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém? Vamos orar, pedir a bênção de Deus e a iluminação do alto, para que possamos compreender verdadeiramente o que a palavra de Deus nos ensina nesta noite. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque estamos aqui na Tua presença para Te adorar, como já temos feito, para Te bendizer o nome, para Te louvar, para glorificar o Teu nome com nossas vidas, palavras e atitudes. E nesta hora, o que nós Te suplicamos é que, aceitos por Tua graça na Tua presença, o Senhor se digne a falar conosco. Nós somos fracos e limitados, ó Pai, somos falhos e imperfeitos, temos limitação na compreensão espiritual da Tua palavra, e queremos que o Teu Espírito então abra o nosso entendimento, nos dê condição de ouvir a Tua voz, que não seja um mero comentário sobre a Tua palavra, mas seja o Senhor mesmo tomando este homem falho e imperfeito e falando com estes homens e mulheres falhos e imperfeitos. Dá a Tua bênção para nós, guarda esses lugares que estão aqui, como também a casa de cada pessoa que está assistindo e participando deste culto. Que o Senhor fale conosco e que possamos dar a Ti a homenagem, a glória, o louvor devido ao Teu santo nome. Amém. Irmãos, nesse momento em que João Batista é descrito por João o evangelista, nós estamos falando aqui de 2 Joões, portanto, aquele que registra a história, que é irmão de Tiago, filho de Zebedeu, um dos 4 discípulos de Jesus, e o João, que é o protagonista daquilo que ele acabou de falar. Quando isso acontece, nós estamos no iniciozinho daquilo que foi a trajetória humana terrena de Jesus. O evangelho de João, que é o único evangelho não sinótico, ou seja, que não tem uma mesma perspectiva cronológica, diferentemente de Mateus, Lucas e João, que se assemelham no relato dos fatos, ele começa na eternidade, com aquele versículo famoso que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Praticamente todo o capítulo 1 até o verso 14 fala da eternidade visitando a terra. Termina dizendo: o verbo se fez carne e habitou entre nós, versículo 14, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Repentinamente a narrativa, já que chegou na terra, permanece na terra. E aí começa uma série de testemunhos, uma série de depoimentos, dos quais nós lemos pelo menos 4 aqui. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver os subtítulos, que obviamente não foram inspirados, fazem parte das edições em cada língua, mas todos eles falam de o testemunho de João Batista, do verso 15 ao verso 18. João Batista repete o seu testemunho, do verso 19 em diante.
Novamente, do verso 29 em diante, João Batista torna a repetir o seu testemunho e assim por diante. São 4 ocasiões, nós não sabemos se dia após dia, um após o outro, mas em ocasiões diferentes em que João Batista é instado pelas circunstâncias ou por pessoas a dizer quem ele era e quem era esse que ele anunciava. Veja que era um duplo testemunho. Ele precisava primeiramente dizer quem ele era, e foi isso que lhe foi perguntado, e também dizer que, não sendo aquele que era o esperado, o Messias, o prometido, quem era então esse prometido? E você olha nesse texto e vê então aquilo que nós chamaríamos do prototestemunho da Igreja de Cristo sobre Jesus Cristo. É o primeiro testemunho narrado de alguém que, mesmo sendo parente de Jesus, como você sabe, João Batista era primo de Jesus, não tinha convivido com ele, portanto não é um testemunho de um parente sobre alguém que lhe conhece ou que o conhece de maneira doméstica e cotidiana. Como você viu em 2 ocasiões, o próprio João diz aqui, eu não o conhecia, porque os comentaristas dizem que de fato João e Jesus não tiveram uma convivência estreita ao longo de sua vida de adolescência e juventude. Eles se conheceram ainda quando estavam ambos no ventre de suas mães, Isabel, a mãe de João Batista, e Jesus no ventre da Virgem Maria. A partir dali você não tem nenhum registro de Jesus e João juntinhos, convivendo como 2 primos, como talvez aconteça comigo e com você em alguma ocasião. É justamente o poder de um testemunho de alguém que não conhecia o outro, não do ponto de vista doméstico e íntimo, que João Batista consegue revelar não apenas quem ele é, para o que ele tinha sido chamado, mas como isso se ligava, como isso estava conectado a Jesus, por um propósito eterno. E é muito curioso que esse testemunho acontece exatamente no Evangelho de João, que não é um evangelho que tem as suas raízes nas genealogias, como Mateus e Marcos, nem num relato histórico, como o Evangelho de Lucas, mas aponta inicialmente para a eternidade, como eu falei, no princípio era o Verbo. É curioso, portanto, que o testemunho de João Batista esteja num evangelho que aponta a eternidade, para mostrar que aquilo que ele estava dizendo era necessariamente alguma coisa que tinha propósito eterno, desde toda a eternidade, desde os céus, mas que tinha uma realidade terrena, estava acontecendo no tempo e no espaço, e João, o Batista, podia falar de cátedra, porque ele, apesar de não conhecer o seu primo domesticamente, sabia um propósito eterno a partir daqueles momentos de convivência que houve ali nas margens do Rio Jordão. Esses fatos todos provavelmente acontecem no deserto da Judeia, naquela parte sul de Israel, onde estava Jerusalém, a antiga tribo de Judá, e que era o centro religioso, e que era caracterizado pelo corte de norte a sul do Rio Jordão. O Rio Jordão começa lá em cima, no Líbano, e vem descendo e morre no Mar Morto, no sul do deserto da Galileia. Jerusalém está ali do seu lado esquerdo, quando você vê no mapa, e naquele deserto é exatamente o lugar onde João Batista, adulto, exerce o seu ministério. É quando ele, vestido de peles de camelo, comendo gafanhotos silvestres e comendo mel silvestre, apresenta-se como uma figura exótica, com uma pregação absolutamente impactante. Ele dizia a todos: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Um pregador que pregou vários sermões com um único tema: a proximidade do reino e a necessidade do arrependimento diante disto. Esta pregação era aquilo que para a época nós poderíamos chamar de pregação escatológica, porque apontava para o fim dos tempos. Quando a gente fala em fim dos tempos, a gente pensa a nossa época, mas da Bíblia Sagrada, o fim dos tempos começa com a vinda de Jesus, quando todas as coisas da antiga aliança vão convergindo para Jesus, e a partir dali o relógio cronológico de Deus começa a contar uma contagem regressiva que vai acabar com novos céus e nova terra, com a vinda de Jesus. Para que isso aconteça, primeiro era necessário que o reino fosse inaugurado, porque nada pode ser consumado no futuro se primeiro não foi inaugurado no presente. E o presente era o presente de João Batista.
Ele então sai pregando, arrependei-vos e crede, e multidões não acostumados com esse estilo confrontador de João Batista, começam a ser levados ao arrependimento e a receberem aquilo que nós chamamos de batismo de João, que não é o mesmo batismo cristão, mas era uma forma de purificação simbólica, visível, que demonstrava que a pessoa tinha se arrependido. Era como uma daquelas lavagens cerimoniais que os judeus faziam no Antigo Testamento, quando eles queriam se aproximar de Deus. Os sacerdotes faziam assim, os adoradores faziam assim, eles tomavam um banho representando a penitência e a purificação deles para se apresentar diante do tabernáculo ou do templo. É nesse contexto, deste banho a céu aberto, desta purificação de multidões, destes batismos generalizados que acontecem ali na margem da cidade de Betânia, perto do Rio Jordão, que então acontecem esses 3 ou 4 testemunhos que nós acabamos de ler. O primeiro deles não é dito, está no versículo 15 em diante, não é dito em que contexto ou provocado por quem ele acontece. O versículo 15 simplesmente diz: João testemunha a respeito dele, referindo-se ao verbo que habitou entre nós, era o que diz o verso 14 anterior, e então ele exclama, e o seu testemunho é assim, se eu puder projetar o verso 15 eu agradeço. João testemunha a respeito dele e exclama: este quem? Este Jesus, mas este verbo que se fez carne, do versículo anterior. Veja no versículo 14, se puder projetar aí, Eline, por favor, diz assim: o verbo se tornou carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso era dito no verso 14. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, apontando para Jesus. Aí no verso seguinte diz: e então João testemunha a respeito dele e exclama: este verbo que se fez carne e que habitou entre nós, e que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, é aquele a quem eu tenho dito a vocês, multidões que vêm se batizar, que ele é depois de mim, mas na verdade tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele está dizendo que Jesus veio depois dele, Jesus é mais velho do que ele 6 meses, mas na verdade ele tinha uma primazia sobre João, porque ele era eterno como unigênito do Pai, e portanto ele existia antes de João. Então o primeiro testemunho que João Batista dá de Jesus é apontando para Jesus como Deus. E se era Deus, era o único capaz, digno e merecedor de receber louvor e adoração. Veja, qualquer outro que pudesse ser apontado como Deus seria digno de receber louvor, homenagens, adorações e cultos. Mas João deixa claro que só havia um, por isso ele é chamado de unigênito do Pai. O único que é eterno recebe o louvor, a glória e a adoração. O primeiro testemunho de João Batista, portanto, que faz com que deixe claro para qualquer um que ele não é digno de receber a homenagem, é porque essa homenagem só é devida a Deus. E ele aponta Jesus como Deus. Quando ele diz assim: o que vem depois de mim, novamente o verso 15, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Muito tempo depois, um outro João, não mais esse, mas o que escreveu esse evangelho, João, o apóstolo, está num outro contexto, junto com outro apóstolo que é citado nesse texto que nós lemos, Pedro. E eles estão entrando no templo. E eles são instados por um homem aleijado na porta formosa, dizendo assim: tenha misericórdia de mim. E eles perguntam: o que é que vocês querem? O que é que você quer? E aí naquele diálogo que acontece ali, eles dizem assim: olha, nós não temos nem ouro, não temos nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquilo produz uma maravilha, e aquele homem tem a tendência de adorar a João e a Pedro. Mas eles dizem que não receberiam adoração, porque eles eram homens, como aquele homem que havia recebido o seu milagre.
A ideia de que mesmo um mensageiro de Deus, mesmo uma testemunha importante e relevante como João Batista, como os apóstolos João e Tiago, não devem receber adoração, não devem receber homenagens, não devem receber glória, é porque isso é exclusivo de Deus. Isso fique claro, mesmo num contexto hoje, em que festas juninas são festas, na maioria dos casos, absolutamente seculares. Não tem naturalmente uma conotação religiosa, como tinha há tempos atrás, em que se tinha uma parte sagrada, religiosa das festas, e uma parte profana. Mas é importante que sejam figuras religiosas ou outras, devidamente postas no seu devido lugar, que não é o lugar de Deus. Não é à toa que quando Deus estabelece a sua lei, Ele deixa muito clara, quando fala do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Prestar culto, homenagear de maneira indevida, dar a glória e o louvor a alguém, mesmo que travestido de reverência, ou de qualquer outro tipo de termo eufemisticamente falado ou usado, não é digno de Deus. João Batista, o homem que é usado por Deus para proclamar Jesus, deixa claro: só Jesus é Deus, só Ele recebe adoração, só Ele é Senhor. Veja que logo depois, no versículo 16, o testemunho de João tem um segundo sentido, ainda aqui. É que Jesus é reconhecido por João como o cumprimento perfeito da lei. Veja o que é que diz o verso 16. Ele diz assim: olha, por intermédio dele, todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Aí ele explica no versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ele estava falando da antiga aliança, do Monte Sinai. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: havia uma antiga aliança que tinha sentido, feita por um mediador chamado Moisés, e que até agora vigorou. Mas esse que eu estou anunciando, como aquele que está anunciando e proclamando a chegada do reino, esse é o próprio cumprimento da lei. Esse é o próprio cumprimento da antiga aliança. Por que isso era importante? Você vai entender quando você, logo nos versículos anteriores, ou posteriores, você vê uma comitiva sendo enviada por sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Veja no verso 19, diz assim: João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, enviaram para perguntar quem és tu? E aí eles começam a fazer uma série de perguntas, porque João no versículo 20 diz assim: eu não sou o Cristo. E então ele pergunta: então quem és? És tu Elias? És tu o profeta? E ele vai respondendo: não, não, não. O que havia então ali de expectativa? A expectativa da chegada do Messias. Esse povo que é enviado, tanto os que enviam como os que foram enviados, estavam há 400 anos sem ouvir nada da parte de Deus. Aquilo que nós chamamos de período intertestamentário ou silêncio profético, que começa depois que Malaquias fecha a sua profecia, o último livro do Antigo Testamento, estava em pleno vigor. Você sabe o que é um povo que dependeu por séculos e séculos, por milênios, de profetas que traziam a palavra de Deus para eles. De repente, passarem 400 anos sem ouvirem nada da parte de Deus, a não ser aquilo que estava escrito. Nenhum profeta, nenhuma atualização do propósito de Deus, nenhuma estimulação, nenhuma esperança do tipo: está mais perto agora, segura aí, está chegando, ou alguma coisa assim. 400 anos. Esses que enviaram a perguntar a João, provavelmente ouviam dos seus pais: olha, faz tempo que Deus não fala conosco, mas tem uma promessa. Lá em Deuteronômio 18 diz que ele enviará o grande profeta. Os avós deles diziam aos seus pais por sua vez: olha, Deus está prometendo, deve estar vindo aí, mas até agora a gente não ouviu nada na nossa geração. Os avós dos seus avós também faziam assim. 400 anos, sem nenhuma esperança.
De repente aparece um sujeito estranho, vestido de peles de camelo, comendo gafanhoto, comendo mel silvestre, proclamando, dizendo: agora chegou, arrependam-se porque chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está próximo. Quando eles então são enviados como uma comitiva para perguntar quem era João, eles estavam com a expectativa de que João fosse o Messias. Havia, portanto, o risco de João simplesmente surfar na onda alheia. Dizer: olha, eu vou dizer para vocês, eu não sou, mas eu estou assim com ele. Mas João, de maneira muito clara, diz de maneira peremptória e objetiva: não sou. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. E aí eles perdem a paciência e dizem: afinal de contas, diga então quem você é. Por que era importante saber quem era João? Porque a pregação que João dizia pregar e falava apontava para um cumprimento, para um escatom, para um final. E qual era o final? Que toda aquela esperança do Antigo Testamento, da antiga aliança, estava para se cumprir nesse que João anunciava. João então anuncia: é verdade, a minha pregação é sobre alguém, e esse alguém é quem vai cumprir a lei de Moisés. É verdade, a minha pregação é sobre alguém que vai trazer a graça e a verdade, porque a lei vocês já têm, Moisés já deu. É verdade, este que é Deus também é o Messias que cumprirá de maneira perfeita a lei de Moisés. É a segunda parte do testemunho de João. João então declara duas verdades: declara a divindade de Jesus Cristo e declara o fato de que ele era o Messias, de que ele não era um homem, porque era 100% Deus, o unigênito do Pai, mas que ele não era apenas um Deus que tinha ficado no céu. Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele vinha para cumprir a lei. Nesse momento, diz o texto, judeus haviam então enviado, perguntado essas questões, e João, no versículo 23, responde quem ele é. E veja agora o que João diz de si mesmo. Até agora, ele estava dizendo o que ele não era e apontando para quem ele estava anunciando. Agora, ele olha para si mesmo e diz aquilo que ele é. No versículo 23 diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. E aí ele cita o profeta Isaías, dizendo o seguinte: endireitai o caminho do Senhor. Ele estava citando Isaías capítulo 40, verso 3, que é uma profecia messiânica, de que os caminhos tortuosos de Israel, a falta de retidão espiritual do povo de Deus, seria endireitada pelo Messias. E aí ele diz: eu sou aquele que estou anunciando que o Messias está chegando e que vai endireitar o caminho. Coisa mais curiosa, irmãos, é em tempos de subcelebridades que nós vivemos, em tempos de pessoas querendo surfar as ondas alheias e receber as glórias indevidas, João terá a humildade de dizer: eu sou apenas uma voz. Sou apenas uma voz. Eu sou apenas um sujeito que foi escolhido para ser cumprimento de uma profecia. Mas a glória não está em mim. A glória está naquele que eu estou anunciando. Ele virá. Ele virá. Eu estou clamando no deserto. A glória, o foco, o holofote é sobre ele e não sobre mim. Quando João tem a oportunidade de dizer quem ele é, ele aponta para Jesus. Não é estranho que em tempos atuais a gente imagine João recebendo uma festa de 30 dias, considerada a maior do mundo? Não é estranho que as pessoas busquem heróis e semideuses para dar a eles as glórias devidas, esquecendo que eles são apenas, quando muito, instrumentos de Deus para apontar para quem recebe a glória e deve receber? Não é estranho que mesmo no meio cristão evangélico, pregadores, palestrantes, ministros de louvor, chamados levitas,
recebam mais glória e holofote do que aqueles a quem eles cantam e a quem eles proclamam? Não é estranho que para chamar alguém para um lugar é preciso dizer que alguém especial estará ministrando a palavra ou ministrando o louvor? Quando a gente olha para João Batista e vê João Batista dizer assim: eu sou apenas uma voz que clama no deserto e que aponta para quem recebe realmente a glória e a honra devido ao seu santo nome. A lição que João nos dá quando tira o olhar de Jesus para si, mas ao mesmo tempo devolve imediatamente para Jesus, é uma lição de humildade, irmãos, de um verdadeiro servo de Deus. O texto continua no verso 24, e aí os que estavam ali perguntando, que tinham sido enviados pelos fariseus, dizem assim: então pelo menos nos ajude, diga pelo menos por que você está fazendo isso aqui. E novamente João é perguntado: por que então tu batizas se tu não és o Cristo? Por que tu batizas se tu não és Elias, nem um profeta, nem o profeta? Havia algumas tradições entre os judeus que diziam que antes de Jesus, ou melhor, antes do Messias viria o profeta e Elias, ou um profeta no poder de Elias. Obviamente que Elias havia sido assunto aos céus, e havia toda uma crendice entre os judeus, que porque ele não tinha morrido, você lembra do episódio, quando ele é tomado pelos anjos e sobe aos céus, numa carruagem de fogo, havia uma tradição judaica, rabínica, secundária, que dizia: ele vai voltar, porque se ele não morreu, ele vai voltar. Daí a pergunta: és tu Elias? És tu o profeta, aquele prometido em Deuteronômio capítulo 18? E aí, para eles tentarem entender se era ou não, eles não perguntam mais: quem és tu? Mas por que tu fazes o que fazes? De fato, eles estão indo numa linha muito parecida com o que nós fazemos nos dias atuais. Quando você quer saber quem é alguém, ou você pergunta quem ele é, ou você pergunta o que ele faz. Se eu disser assim: eu sou pastor, uma imagem mental, diga-se de passagem, ultimamente não tão positiva, logo é feita na cabeça de alguém. O que nós fazemos acaba nos revelando quem nós somos. Eles então perguntam: por que então que você batiza se você não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? E novamente, João vai na direção de diminuir para que ele possa crescer, diminuir para que Cristo possa crescer. Olha a resposta dele, logo no verso 26, ele diz assim: olha, eu batizo com água. Em outras palavras, batizar com água é fácil. Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém de quem vocês não conhecem, está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, e do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E aí lá na frente ele diz: esse é quem vai batizar com o Espírito Santo, porque batizar com água eu mesmo batizo. Outros tantos sacerdotes no Antigo Testamento batizavam, mas esse batismo espiritual, esse só o Cristo fará. Novamente João, quando é instado a dizer quem ele é, pelo que ele faz, ele joga os holofotes sobre Jesus. Ele deixa claro que Jesus é maior do que ele, eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele deixa claro que Jesus é maior do que ele, porque já existia antes dele. E ele deixa claro que Jesus é maior do que ele, porque Jesus faz algo que ele não pode fazer. Batizar por água ele pode, mas batizar com o Espírito Santo só Jesus Cristo. Onde é que está novamente o foco daquilo que João está dizendo? Sobre Jesus, não sobre ele mesmo. Nós costumamos dizer, quando alguém recebe algo que não merece, ou que não aceitaria, ou que lhe fosse indigno, alguma coisa do tipo assim: ah, rapaz, se fulano de tal estivesse vendo isso, ele se viraria no túmulo. Pois eu lhe digo, se João Batista estivesse ouvindo o que tem feito, ou o que tem sido dito acerca dele, ele se viraria no túmulo. Ele diria: de jeito nenhum, a glória não me pertence, o que eu faço qualquer um fez, mas o que ele faz, só ele faz. Ele é primeiro do que eu
eu não sou digno de desatar-lhe as correias. Lembra, desatar a correia tem a ver com aquela atitude do servo mais inferior, aquele que recebia o hóspede na porta, com os pés empoeirentos, sujos, do caminho empoeirado da Galileia ou da Judeia, e que lavava os pés. Portanto, ele dizia: eu sou aquele que lava os pés. Eu sou o menor de todos os servos. A glória é daquele que vem depois de mim, embora seja antes de mim. Veja, ele dá 2 testemunhos sobre Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o Messias que cumpre a lei. Ele dá um testemunho em 3 partes sobre ele, dizendo que ele não apenas não é o Cristo, mas que aquilo que ele faz aponta para a maravilha maior do que Cristo faz quando batiza com o Espírito Santo. E finalmente, a partir do verso 29, ele faz algo ainda mais glorioso, queridos. Ele conduz pessoas a Jesus. Veja, há uma possibilidade da gente ter um testemunho reativo. O que eu chamo de testemunho reativo? É quando você é instado a dizer quem você é, ou aquilo que você crê. Você é pressionado pelas circunstâncias ou por pessoas, e você então solta. Você então diz. Se ninguém perguntasse, você não diria. Muitas vezes esse testemunho reativo de muitos cristãos tem se tornado quase um testemunho secreto. Eu costumo dizer que quando eu estava fazendo meu curso de Direito, foi muito curioso, porque estávamos nos aproximando da formatura, e a minha turma, com quem eu não me formei, porque eu não terminei o curso, estava começando a pensar em fazer a comissão de formatura. E na minha turma, da comissão de formatura, queriam que estabelecesse um calendário de como é que seria a missa, quando seria o culto, quando seria isso, aquelas coisas de formatura. E então vamos fazer uma comissão. E aí, quando pensou-se se não era bom que tivesse um católico, mas era bom que tivesse um evangélico. E aí, quando disse que era bom que tivesse um evangélico, obviamente todo mundo sabia naquela época que eu era pastor, e todo mundo se virou para mim. Eu disse: não, gente, não fica legal, porque pode ser que tenha mais gente aqui. Nós estávamos já no 3º ano, eu fiz até o 3º ano de Direito. Nós estávamos no 3º ano, então eu disse assim: olha, não fica legal, né? Porque eu sou pastor, então vai que alguém pensa que se eu marcar o culto para a igreja presbiteriana de Manaíra na época, estão dizendo que eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, é melhor que não tenha, é melhor que alguém que seja evangélico da turma diga. E aí se fez aquele silêncio. Nós já tínhamos passado 6 semestres juntos, 3 anos, mas havia um bocado de testemunhas reativas ali, ou eu diria de testemunhas secretas, porque só naquela hora foi que alguém com muito esforço levantou o dedinho assim e disse: eu sou. Mas era tão surpreendente que aquela pessoa disse assim: eu sou, porque ela era uma testemunha reativa. Naquela época já começava a vigorar o politicamente correto, e fazia mal você dizer assim: eu sou crente, porque crente era sinônimo de burro, fundamentalista, como hoje continua tentando nos colocar a pecha. Dizer que era crente no ambiente da faculdade era dizer que era um sujeito ignorante, e ninguém queria essa pecha. Naquela hora eu descobri o que é um testemunho reativo. É aquele que o sujeito só abre a boca e diz que é de Jesus quando é forçado pelas circunstâncias. Mas João aqui não. Ele é um testemunho ativo, uma testemunha ativa. Veja o que acontece. Versículo 35. No dia seguinte, João estava com 2 dos seus discípulos. Agora nós sabemos já que era André e Simão Pedro. André e Simão Pedro. E aí, ele vendo Jesus passar, ele repete uma frase que havia dito no versículo 29, quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava se referindo a um ritual, um sacrifício que nós já ouvimos falar, que era o sacrifício do holocausto, onde um cordeiro era entregue por completo, consumido por completo, para a remissão dos pecados daquelas pessoas. Quando ele diz que ali estava o Cordeiro de Deus que tira, remove o pecado do mundo, ele estava dizendo: ali é a solução de Deus para vocês.
o holocausto que nunca mais vai precisar ser repetido, porque ele tirará o pecado definitivamente de todos. Quando ele faz isso, olha o que acontece. Jesus estava passando, verso 36, quando ele diz isso: eis o Cordeiro de Deus. Aí os 2 discípulos, que nós sabemos agora que é André e João, ouvindo-o dizer isto, eles não perguntaram, eles não pressionaram João a dizer nada, eles simplesmente ouviram espontaneamente João dizer: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que acontece? Eles seguem a Jesus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E aí, a partir dali, eles deixaram de ser discípulos de João para se tornarem discípulos de Jesus. Talvez aqui exista o ápice do testemunho de João. É quando ele não apenas diz quem Jesus é, ele não apenas se coloca na posição de quem ele realmente é, mas ele conduz pessoas a conhecerem Jesus Cristo. O texto diz que eles então, voltando-se para Jesus, seguindo Jesus, este olhou para trás e disse assim: que buscais? E eles então disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde tu assistes, onde tu moras, onde tu ministras? Naquela época era costume que um rabino tivesse discípulos que caminhavam com ele. Não era uma escola formal, eles viviam em comunhão como uma espécie de grupo de profetas ou de rabinos. Então ele respondeu: vinde e vede, verso 39. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. E quem eram eles? André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Veja que frase maravilhosa. Um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Eles só seguiram Jesus porque ouviram o testemunho de João. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque ainda que estejamos léguas de distância de João, o que significa no mundo de hoje o nosso testemunho? É o meio pelo qual alguém, o ouvindo e vendo, siga Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Para que ouvindo e vendo aquilo que nós somos, dizemos e fazemos, pessoas sigam Jesus. E aí a máxima é muito simples: ou você ajuda ou atrapalha. Ou você é um grande duto desimpedido e largo, que pessoas vão trafegar por seu intermédio para Jesus, ou você é um canal obstruído de lixo espiritual que atrapalha a vinda de pessoas para Cristo. Esse é o grande desafio. Olhar para as festas juninas nessa época do ano e ver como houve uma completa perversão das coisas, não apenas do ponto de vista ético e musical, diga-se de passagem, cada vez pior, mas do ponto de vista espiritual, onde o homenageado deixa de ser aquele que o próprio homenageado atual disse que deveria ser o homenageado. E mais do que isso, quando os cristãos que nessa época ou em qualquer outra deveriam ser canais de comunicação de pessoas que viessem a, conhecendo-os, conhecerem a Jesus, acabam se transformando em dutos entupidos de lixo espiritual. E todas as vezes em que há lixo espiritual em dutos, o que acontece é uma enchente com consequências catastróficas. A graça de Deus não passa, e quando não passa, somos nós aqueles que devemos ser desentupidos, literalmente, do ponto de vista espiritual. Até agora nós vimos o que João disse de Jesus e como ele apontou para Jesus aos seus discípulos, e de maneira tão espontânea e natural. Veja, nós não estamos falando aqui de você trancar uma cadeira, gente. Um processo que você faz pela internet hoje. Você está no curso, não gostou do professor, tranca a matéria. Espera que no próximo semestre um professor melhor seja professor daquela disciplina e você passe melhor por ela. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de um mestre e os seus discípulos. Eles caminhavam juntos, comiam juntos, viviam juntos. O mestre transmitia por palavras e obras não apenas aquilo que ele sabia, mas aquilo que ele vivia. Tanto é que depois Jesus diz: basta ao servo ser semelhante
ao seu Senhor e o discípulo semelhante ao seu mestre. A ideia era essa. Mas veja como essa passagem é espontânea. Eles estavam indo na direção de João e com João aponta para Jesus e diz: é aquele ali que é o Cordeiro de Deus. Eles dão uma volta e seguem naturalmente Jesus, sem trauma, sem ciúmes. Porque qual era o objetivo de João? Apontar para Jesus. Mas até agora a gente está vendo o que João apontou para Jesus. Mas há um texto da palavra de Deus, belíssimo e preciosíssimo, em que é Jesus quem diz quem João é. E eu não sei você, mas uma das coisas que eu gostaria de ouvir era Jesus dizendo quem eu sou para ele. Os namorados gostam de testarem-se, né? No momento ali que estão começando o relacionamento. Quem eu sou para você? Os empregados e patrões, às vezes os empregados gostam de entender quão importantes são ou não são para os seus chefes, e aí tem uma avaliação, faz a avaliação até 360 graus, quem é chefe ou quem é superior sobre aquele, os pares e o que está sob aquela pessoa. Mas quando a gente pensa que é possível que o próprio Jesus diga de nós aquilo que ele pensa de nós, imagina como seria glorioso ter um texto na Bíblia dizendo quem é você para Jesus. Pois em relação a João Batista tem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. E você vai ver agora não mais João falando de Jesus, mas você vai ver agora Jesus falando de João. E você vai ver como os testemunhos batem, concordam, são sincronizados. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 7. Agora você vai ver a réplica de Jesus, Jesus falando de João Batista. E diga-se de passagem, ele não é batista porque faz parte da Convenção Batista Brasileira, viu? Mas porque batizava. João dá testemunho de João. Desculpe, Jesus dá testemunho de João. Olha como é que diz o texto. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: o que foi que vocês saíram a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Mas o que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo. E aí ele começa a dizer quem era João para Jesus. Eu vos digo que ele é muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Eis aí o mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas até mesmo o menor do reino dos céus, a partir de agora, é maior do que ele. O que significa esse testemunho de Jesus sobre João? Significa primeiramente o reconhecimento de que o Deus que poderia fazer tudo sozinho sempre opta, quando se trata da salvação, de usar homens, profetas, mensageiros e testemunhas para que a salvação seja proclamada. A ideia da palavra mensageiro aí é a ideia daquele sujeito que era o proclamador que ia à frente, o arauto do rei. Você já imaginou, já deve ter visto em algum filme, um séquito real, uma caravana real. Lá na frente vão não apenas os batedores guarnecendo o caminho, mas lá na frente vai um sujeito, dizendo assim: levantai-vos, aí vem o rei, vossa majestade, o rei fulano de tal. São os arautos do rei. João, diz a palavra de Deus, foi o maior arauto do reino de Deus, conforme a própria palavra de Deus ensina.
Não porque ele foi aquele que conquistou mais pessoas, mas porque aquele que teve o privilégio de ser o último antes de Jesus vir. Aquele que está mais próximo de Jesus na sua proclamação. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, e isso tem a ver comigo e com você: agora que eu já vim, o menor entre vocês será maior do que João. Por quê? Porque vocês sabem o que João não sabia. Vocês conhecem o que João não sabia. Você viu que no texto lá de João, João diz 2 vezes, eu não o conhecia. E de fato não o conhecia, porque não tinha convivido com Jesus na sua infância e juventude. Mas quanto a nós o conhecemos? E se o conhecemos, nós não nos tornamos ainda, não apenas imensamente mais privilegiados, mas imensamente mais postos numa condição de responsabilidade para proclamar aquilo que João também proclamou, que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Certamente, por isso, qualquer um de nós e cada um de nós se torna maior do que o próprio João, porque enquanto João apontava para o que viria, nós já sabemos o que veio e podemos dizer, ele já veio, o reino de Deus já está entre vós, ele está em mim e ele está em processo de ser consumado até aquele dia que o rei que veio voltará. Que maravilha, queridos! Não há nenhum cristão na nova aliança que saiba menos do que os cristãos da antiga aliança. Não há nenhum cristão da nova aliança que tenha menos o que falar do que o povo de Deus da antiga aliança tinha. Você sabe mais do que Moisés, ou pelo menos tem a condição de saber mais do que Moisés. Moisés apontava para o que viria. Você sabe o que veio, quem veio. Você não pode dizer, eu não o conhecia, a não ser que você realmente não o conheça. Porque aí vem o segredo da história. É possível saber sem conhecer. Num país cristão, entre aspas, como o nosso, se você perguntar a alguém, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Dificilmente alguém dirá, não, nunca ouvi falar. Mas há uma diferença entre você ouvir falar de alguém e você conhecer essa pessoa. Eu costumo dizer que quando alguém conhece outra, houve um momento, seja com esse gesto ou não, em que a pessoa disse assim, muito prazer, meu nome é Robson, o seu é? Jorge. Houve um momento em que alguém se apresentou ao outro e começou ali um relacionamento. Não há conhecimento nem relacionamento sem apresentação e convivência. E é aqui que está a explicação. Porque há tantos cristãos reativos, ao contrário de João Batista, que foi um cristão que não apenas conheceu Cristo antes da sua morte, mas a proclamou dizendo, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, queridos, baseado nisso, um momento como esse, na época em que nós estamos vivendo, na região onde nós moramos, nós não deveríamos aproveitar melhor, não apenas os feriados prolongados, as comidas e as festanças, mas potencializar toda essa oportunidade que Deus está abrindo pelo erro do outro, pelo erro de outros, de uma cultura equivocada. Não no sentido da festa em si, da comida e da celebração da amizade e da fraternidade entre as pessoas. Coisa que eu e você podemos fazer em qualquer época, mas na inversão do homenageado. Não seria o caso de nós aproveitarmos uma época como essa para sermos mais ativos do que reativos? De por palavras e ações nós sermos mais Joões Batistas do que cristãos secretos? De podermos aproveitar cada chance e dizer assim, olha, essa festa
mais do que ficar tentando legislando se pode ou se não pode, se deve ou se não deve, mas pensar assim, que oportunidade eu tenho agora, em que a cultura toda se sensibiliza para um tema que ela não conhece, e aproveitar aquele momento e dizer assim: vocês estão adorando o que vocês não conhecem, eis aqui, eu apresento a vocês o Deus desconhecido. Porque não foi isso que Paulo fez em Atenas? Quando estava no Areópago e viu todos aqueles altares, e ao invés de ficar criticando o altar de A, de B e de C, ele aproveitou uma oportunidade e viu um altar desconhecido, sem nenhuma imagem em cima, apenas a coluna, e ele disse: esse Deus desconhecido que vocês adoram sem saber, eis aqui quem Ele é. E apresentou Jesus Cristo. Não seria o caso de nós aproveitarmos esse momento e dizer assim: vocês estão invertendo a coisa, deixa eu apresentar quem é mais importante do que João, o Batista, do que José, o marido de Maria, do que Pedro, o suposto primeiro Papa. Eis alguém aqui que Pedro seguiu, que João seguiu, que José contemplou a glória quando viu a sua esposa ficar dele do espírito grávida, sem que dele fosse o filho. Eis aqui a oportunidade. Queridos, eu não sei se Deus vai nos julgar mais porque nós participamos ou não participamos, porque nós comemos ou não comemos, do que Deus haverá de nos julgar pelo fato de nós aproveitarmos ou não aproveitarmos da oportunidade de proclamar Jesus, o Cordeiro de Deus. Creio eu que sobre nós pesa uma responsabilidade, a responsabilidade de proclamar. Nós não temos que apontar para nós, nem para esta igreja, porque nem nós nem essa igreja salva ninguém, mas nós temos que apontar para Jesus, como João fez, com a absoluta consciência de quão pequeno ele era e com a absoluta certeza de quão glorioso era o Cordeiro de Deus para quem ele estava apontando. É preciso dizer: o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Olhem para ele, creiam nele, ele é a verdadeira alegria, ele é o Verbo encarnado, o unigênito do Pai que se fez carne. Ninguém jamais viu a Deus, ele foi quem o revelou. Este é o grande desafio para nós, irmãos. Não fugir da cultura, não brigar com a cultura, aproveitar-se da cultura para proclamar o Evangelho. Este é o grande desafio que nós temos diante de nós. E isso nós não fazemos, a não ser que cada um de nós tenha consciência de que há apenas uma voz. Você é uma voz, eu sou uma voz. O que Deus vai se utilizar da nossa voz para fazer, cabe a Ele. Deus escolheu João para ser o último antes de Jesus vir. Deus quer usar você para ser o único na sua empresa, o único na sua repartição, o único na sua classe, o único nas suas relações de amizade. Não haverá outro, será você. Não seja um cristão reativo, que levanta timidamente o dedo somente quando alguém pergunta quem você é. Seja um cristão ativo, que diga quem você é, apontando para Jesus, que é o maior de todos, levando Jesus às pessoas e levando pessoas a Jesus. Que Deus nos dê a graça de assim fazer, e assim nós seremos como aqueles pequenos que Jesus falou, que apesar de pequenos, seremos ainda maiores do que João Batista. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar a Deus. Às vezes, irmãos, as pessoas pagam fortunas a determinados profissionais para recrutar pessoas para uma determinada tarefa, cargo ou função. São chamados headhunters, os caçadores de cabeça, literalmente falando, mas de cabeça no sentido das pessoas certas para os lugares certos. Ganham milhares de reais ou de dólares. Em certo sentido, todas as vezes que eu prego uma mensagem como essa, eu me sinto como um headhunter. Como alguém que está dizendo assim: gente,
eu estou precisando aqui de algumas pessoas para umas determinadas funções e cargos. Porque o dono da empresa, chamada Igreja Presbiteriana de Tambaú, que não sou eu, nem o conselho da igreja, está em busca, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos, e os campos estão amarelinhos para a ceifa. É preciso somente um pouquinho só de sensibilidade para perceber que temos pouco tempo. Nós temos pouco tempo como pessoas. Alguns de vocês eu conheci com os cabelos pretos, hoje eu os vejo com cabelos brancos. Portanto, tanto você como eu estamos envelhecendo. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se a oportunidade acontecerá amanhã. Além disso, o mundo todo converge para um caos absoluto, espiritual, político, religioso, econômico, social. Não é possível ver isso simplesmente assistindo a televisão? Com certeza. O tempo está curto. Hoje eu quero dar uma de João Batista, irmãos. O melhor headhunter que alguém já teve. E dizer assim: arrependam-se. O fim do reino, a consumação do reino está próxima. Ele já foi inaugurado. E o rei está às portas para voltar. Ele volta a qualquer momento. E a única coisa que Ele quer ver de mim e de você é que nos anos futuros, se houver anos, nos meses futuros, se houver meses, nas semanas seguintes, se houver semanas, ou amanhã, se houver amanhã, a gente esqueça a ideia de que estamos aqui apenas para trabalhar, ganhar dinheiro e plantar os nossos sonhos e projetos neste mundo. Nós não estamos aqui para isso. Nós fazemos parte da turma de João Batista. E na turma de João Batista, ninguém perde tempo. Trabalho é pretexto. Estudo é oportunidade. Relacionamentos são meios. O propósito maior é dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode preencher a ficha? Você está interessado nessa vaga aí? O salário é vantajoso? Os benefícios também? Pois então aliste-se. Se inscreva. Não perca tempo. Um dia nada do que nós fizemos nessa terra terá tido qualquer valor, queridos. João teve o valor só porque cumpriu a sua missão. Eu e você também. Vamos orar nesse momento? Ó Deus amado e querido Pai, o Senhor nos proclama nesta noite a verdade de que nós, como João Batista, somos vozes que clamam no deserto. Se multidões ou alguns poucos ouvirão as nossas vozes, pouco importa se nós formos fiéis ao chamado. Eu contemplo esta igreja mais uma vez, como contemplo todos os domingos aqui, Pai, em que eu estou. E vejo tanto potencial, tanta gente inteligente, capaz, tantos relacionamentos, há milhares de pessoas por trás de cada uma dessas pessoas que eu vejo. Cada uma delas em diferentes lugares e por diferentes circunstâncias, influencia dezenas de outras. Nós conseguimos vender, comprar, convencer, ensinar, compartilhar coisas, convencer outras de tantas outras. Será que o Senhor não quer nos usar, ó Pai, para proclamarmos com a simplicidade do gesto e da palavra: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Há aqueles a quem Tu falaste nesta noite, não por meu convencimento, mas porque o Teu Espírito os tocou, eu te peço, alista-os hoje mesmo. Inscreve-os hoje mesmo na lista daqueles que estão em missão, todo o tempo, em cada palavra, gesto e atitude. E assim, à semelhança de João, nós possamos ouvir de Ti, que somos mais do que um caniço no vento. Nós somos vozes que clamam no deserto,
que pregam o reino que está para ser consumado. Pai, dá-nos tempo, muito ou pouco nós não sabemos, para sermos fiéis na nossa missão. Por mim eu digo, Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Mas eu sei que há milhares e milhões, talvez bilhões de pessoas que precisam ouvir o Teu Evangelho, assim como aqueles judeus tão cheios de desespero e já perdidos em desesperança, porque não sabiam se o Messias viria. Aqui temos muita gente que nem sabe, Pai, nem sabe, gente que convive conosco, que há uma promessa de que Jesus voltará, porque nem sabe, com certeza e experiência própria, que Ele já veio. Ajuda-nos a proclamar isso, Pai. Dá-nos aquele feeling, aquela sensibilidade, aquele discernimento espiritual, para não deixar passar a oportunidade. Às vezes, quando estamos num táxi ou num ônibus, diante de um professor ou de um colega de faculdade, tira de nós o medo, a covardia, a ditadura do conveniente, do politicamente correto. Dá-nos sabedoria para fazer com amor e moderação, mas não nos deixe também nos tornarmos covardes, que para não perder, para não prejudicar-se, somos cristãos reativos, quase secretos. Ajuda-nos, especialmente nessas épocas, como nesse período junino, a dizer a alto e bom som, a festa de Jesus. É Jesus que tem que ser festejado, é Jesus que tem que ser celebrado. E ajuda-nos no dia a dia, quando não houver festas, mas muito trabalho e atividade, que Ele é Senhor da nossa vida e deseja ser Senhor da vida daqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Dá-nos a Tua bênção, nos torna missionários em tempo integral, seja lá o que nós estivermos fazendo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.